Apresentação de slides aqui e nós começamos. Está aparecendo ali. Bom, pessoal, esse é o nosso curso, então, Avaliação Formativa com rubricas no ensino de História. E hoje, na primeira aula, nós vamos estudar, a aula de hoje se chama Avaliação no Ensino de História. Nós vamos ter um panorama geral, vamos debater, quero ouvir vocês também, sobre esse tema em geral, que ele é pouco debatido, né? Que é avaliação, processos avaliativos, e formas de avaliar o conhecimento histórico, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ainda é uma área pouco desenvolvida. E nós estamos aqui, né, esse que, como eu já falei para vocês, o curso faz parte do meu projeto de pesquisa no programa de pós-graduação e ensino da Universidade Federal do Pampa, campus Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. E através desse curso, né, com a colaboração, a ajuda de vocês, nós juntos aqui vamos desenvolver essa minha pesquisa no mestrado. Os dados coletados através do curso, né, junto com vocês, que vão ser os dados da minha pesquisa, da minha dissertação. Então, eu tenho uma expectativa bem grande para esse curso. Eu acho que, acredito, né, tenho certeza que nós conseguiremos ter uma experiência bem interessante aqui, uma troca, porque isso aqui é uma descoberta. Vai ser uma descoberta para todos nós de como a avaliação por rubricas pode ser implementada na educação. Pretendo mostrar para vocês o que é essa avaliação por rubricas, e por que ela merece ser mais estudada, por que ela merece ser trabalhada, principalmente no ensino da história. Então vamos tocando em frente, agora a gente vai falando um pouco sobre, e nós vamos desenvolvendo aí, então nessas 5 aulas um pouco mais sobre essa metodologia de avaliação no ensino, que eu acredito tem um potencial enorme para melhorar como um todo a educação, o ensino da história na educação básica, no ensino superior, em qualquer nível que seja. Bom, primeiramente me apresentar para vocês. Meu nome é Patrick Vaz da Rosa. Primeiramente, né, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um grande prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui comigo. Meu nome é Patrick Vaz da Rosa, então, como eu já falei, né, eu sou mestrando no programa de pós-graduação e ensino da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. A Unipampa é uma universidade relativamente jovem, né? Ela é uma universidade que fez parte daquele projeto no início dos anos 2000 de democratização, uma maior democratização do ensino superior no Brasil. E a Unipampa foi, salvo engano, 2006, se eu não me engano, foi quando a Unipampa foi inaugurada aqui em Bagé. É uma universidade multicamp, né? Temos campus em várias cidades aqui na região da Campanha, aqui, que é a região que fica na fronteira com o Uruguai, aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou graduado em História, formado pela Urcamp, que também é uma universidade daqui de Bagé, Universidade da região da Campanha. Eu faço parte do grupo de pesquisa, o Grupo Gama, que é o grupo sobre aprendizagens, metodologias e avaliação, e trabalho com avaliação no ensino de História, né? Como eu vim parar nessa área tão desconhecida, né? Digamos assim, que é a questão da área das rubricas do ensino de história. Acho que tem alguém aqui para entrar. Aí, permite. Então, é uma área bem desconhecida, né? Não sei se vocês foram pesquisar algo a respeito, né? Se encontraram algo por rubricas, com certeza possam ter encontrado alguma coisa, mas na área da história não existe quase nada.
né? Praticamente nada. E o que eu encontrei foram alguns estudos internacionais e nada muito aprofundado. Eu escrevi um artigo de revisão da literatura e eu não encontrei quase nada que trate a rubrica, a avaliação por rubricas como um tema central, como uma proposta de avaliação para o ensino, para o ensino da história, que ela seja o tema central do estudo. Ela sempre é uma parte da metodologia. Então a rubrica ela não é apresentada, ela não é a abordagem dela não é mostrada como uma possibilidade de avaliação. São estudos, por exemplo, que estudam alguma outra metodologia e aí a parte da avaliação, a hora que quando vão avaliar os dados, aí utilizam a rubrica. Mas e isso me deixou um pouco curioso, né? Tem esse programa de pós-graduação em ensino aqui na Unipampa, aqui em Bagé, e eu tinha uma grande vontade de entrar, né, no mestrado, que é, acredito que, não sei se para todos, mas para a grande maioria, né, muitas pessoas que estão nessa carreira acadêmica, né, um sonho de estar no mestrado, era meu sonho também. Bati na trave em algumas vezes, em outros programas, e aí eu queria entrar nesse programa daqui em Bagé, né, sobre ensino, e aí eu tinha que ter uma pesquisa sobre o ensino da história. E eu pesquisando, procurei o Lattes dos professores, dos orientadores, né, que é um dos primeiros passos, né, de quando a gente vai entrar para um programa de pós-graduação, nós conhecemos o corpo docente do programa, né, até para ver se temos orientadores, possíveis orientadores com afinidades de pesquisa com nós. E eu vi que no programa tinham professores que estudavam com essa metodologia da avaliação por rubricas. Então, eu decidi dar uma pesquisada e ver o que eu encontrava sobre as rubricas em história. Aí aconteceu o que eu falei para vocês, eu encontrei nada, praticamente nada. Daí eu entrei em contato, eu passei na seleção, né, que era não precisava de um projeto antes nesse programa, então eu consegui entrar ainda assim ter um projeto. Eu desenvolvi o projeto já dentro do programa, consegui falar com o professor sobre, apresentei uma proposta de nós estudarmos a rubrica de avaliação no ensino da história, ele aceitou. E nós estamos aí agora, né? Esse curso é o que eu estava, é uma tentativa do que eu estava procurando, que é tentar apresentar a rubrica como uma possibilidade de avaliação para melhorar o ensino, não só com mais uma metodologia. Mas, enfim, né? Vamos indo em frente, e aí eu vou explicando um pouco mais para vocês sobre esse desenvolvimento da pesquisa, do curso, e eu quero ouvir um pouco de vocês também agora aqui na frente. Bom, então, por que estamos aqui? Essa pergunta que eu faço. Então, sejam vocês professores com anos de experiência, né, que eu sei que tem alguns aqui, ou ainda em formação, também acho que a maioria, né, ainda são professores de formação, que estão na graduação, certamente já enfrentaram desafios na hora de avaliar ou até mesmo de ser avaliado, né? Quem ainda não estagiou, não tem experiência em sala de aula, a questão da avaliação sempre é uma questão a ser levada em conta porque ela costuma ser bem delicada. Já se perguntaram, quem é professor, já se perguntaram se a nota que atribuíram foi realmente justa? Já sentiram que o aluno aprendeu muito, mas isso não apareceu ali na avaliação depois? Já ficaram inseguros sobre os critérios usados para corrigir uma resposta? A avaliação tradicional, aquela antiga do ensino de história, né, focada na memorização de datas e fatos isolados, muitas vezes não dá conta de capturar todo o potencial do aluno. E é por isso que estamos aqui hoje, para explorar juntos um instrumento que pode tornar esse processo mais claro, mais justo e mais formativo, que são as rubricas de avaliação. Esse curso, então, gente, ele não tem a intenção de dizer que vocês precisam abandonar suas práticas ou que há uma única forma correta de avaliar. Pelo contrário, né, não existe uma receita de bolo, né, com uma fórmula pronta
de que vai dar certo e é isso mesmo, e todos os problemas da educação estão resolvidos. Senão, nem precisaríamos mais estar desenvolvendo pesquisas, né, no campo da educação, se fosse simples assim. Mas justamente nós estamos aqui então com a ideia de construir um espaço de troca de experiências, onde vamos aprender juntos e refletir sobre como podemos melhorar a nossa prática avaliativa. Porque não sei vocês, não sei como é no curso de vocês, cada curso é um curso, mas na graduação mesmo eu não aprendi a avaliar, não me foi ensinado exatamente como seriam as melhores formas de avaliar os alunos. Muitas vezes nós estudamos metodologias ativas, e formas, né, de captar a atenção do aluno, de ter toda aquela empatia professor-aluno. Mas a questão da avaliação ela é muito ignorada, porque a avaliação ela tem que ser vista não como o ponto final, não como algo isolado, que de todo semestre, todo trimestre, bimestre, enfim, como for dividido ali, tem todo o ensino, o conteúdo, e aí no final, lá, a avaliação. Aí tu tem que só passar para ou para um trabalho, ou para uma prova, o que tu memorizou naquele tempo, e aí tu coloca na prova lá, tira a nota, e é aquilo ali. Não tem um feedback, não tem um retorno, uma proposta assim de construir junto com o aluno, né, sem generalizar, mas nós sabemos que de forma geral a educação é assim, nós passamos por situações como essas, tanto na educação básica quanto na graduação, em que uma avaliação no final fica por aquilo mesmo, não existe uma tentativa de construir com o aluno uma melhora a partir daqueles déficits que ele teve em uma possível nota ruim. Então, é a partir desse curso aqui eu pretendo, né, então, que nós trabalhemos juntos, então, para construir uma experiência diferente e tentar modificar, né, mais uma humilde pesquisa aqui no Brasil que vai estar tentando aqui, então, apresentar uma forma de avaliação que pode ajudar, que eu acredito sim que pode ajudar e muito na melhora da relação, principalmente relação professor-aluno, e no desenvolvimento do aluno, desenvolvimento do pensamento histórico, pensamento crítico dos alunos, que é muito importante, principalmente em tempos tão polarizados e de negacionismo e que a história sempre sendo colocada em xeque por falsos especialistas em qualquer lugar. Hoje não, já faz um tempo, né? Mas o professor tem que disputar espaços com falsos especialistas que dizem ter as respostas prontas de tudo. E os jovens, as crianças, são muito vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, eu acredito que quanto mais o professor estiver preparado para esse tipo de situação, melhor para nós, historiadores, melhor para o ensino de história, melhor para os alunos. E eu acredito que nós podemos trabalhar para tentar melhorar um pouquinho, pelo menos as nossas práticas, né, e as futuras práticas de quem vai ser professor. De repente, já sair da graduação com a mentalidade, né, de uma avaliação formativa que se preocupe com o desenvolvimento do conhecimento do estudante, eu acho que pode ser muito interessante e muito importante para todos nós. Então, sem mais delongas aqui nessa parte, né, sejam muito bem-vindos todos, espero que este curso nos ajude a compartilhar conhecimento de forma respeitosa e colaborativa. Bom, agora é o momento que eu vou querer ouvir um pouco vocês. Vou começar eu a falar um pouco sobre as avaliações, né? Quem já fez pesquisa, tanto até mesmo no TCC, vai entender isso, que as nossas pesquisas elas mudam conforme estamos no desenvolvimento, a pesquisa muda, muita coisa acaba mudando. Então, um problema de pesquisa muda, os objetivos mudam, várias coisas na pesquisa, né, vão mudando, vão
vão se transformando. Quando eu lancei o formulário de inscrições do curso, para minha surpresa, até não era para ter sido surpresa, né? Porque eu divulguei em meios institucionais, divulguei em páginas grandes, né? Consegui ter uma boa divulgação, uma divulgação bem interessante. E para minha surpresa, a aderência de pessoas de toda a região do Brasil foi muito grande. Eu até estava brincando agora com um colega ali, o Marcos, que ele estava. Agora que eu estou no frio, na região da campanha, no Rio Grande do Sul, de jaqueta, bastante frio. A Ana Érica falou que a divulgação chegou no Ceará. Pois é, imagina, atravessou o Brasil. Então, nossa, isso foi uma alegria, um orgulho muito grande para mim, porque eu acho que eu já comecei vencendo nessa parte, na parte da divulgação que funcionou. E eu acredito que já temos dados muito interessantes, já começamos daqui do Sergipe também. É verdade, tem gente de literalmente todas as regiões do país. Depois eu posso compartilhar com vocês algum tipo de mapa sobre as inscrições do curso. Então tem pessoal do Pará, do Amazonas, do Sergipe, do Ceará, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, daqui do Sul, Rio Grande do Norte, Pelotas, que maravilha. Com muito frio, aqui no sul tá muito frio, né? Tá muito frio aqui no sul. Pernambuco, Pernambuco também, Recife, Pernambuco. Do Pernambuco teve bastante gente, eu achei bem interessante que no pessoal, a maioria eu acho que tá no Nordeste, pelo que eu vi ali, São Paulo, Sabrina de São Paulo, Goiás. Então vejam só, vocês estão tendo uma prova aqui, né? Bahia, bem representada, que legal, que legal. Torres, Rio Grande do Sul, pessoal aqui do Sul aqui também, marcando presença. Que legal, pessoal. Então, assim, já é um dado muito interessante, né? Daniela, aqui de Bagé, aqui, Bagelo, né? Nossa cidade aqui em Bagé, nós brincamos aqui no inverno que ela vira o Bagelo. É uma das cidades mais frias do país, sempre, né? Sempre que vamos ver aquele mapa da previsão do tempo, as cidades mais frias estão aqui na região da campanha, geralmente. Então, assim, eu me fiquei muito curioso, achei muito interessante essa questão, essa variedade regional e cultural. Então, até vou adiantando para vocês sobre uma das atividades que depois, a atividade, né, que eu vou pedir para vocês fazerem depois. Uma é um questionáriozinho bem rápido, bem simples, só mais para marcar presença, né? No final eu vou compartilhar com vocês. E outra coisa, ó, o Walter é de Fortaleza. E outra coisa, eu vou pedir para vocês também depois fazerem um pequeno relato sobre a vivência de vocês culturalmente. O que vocês podem dizer assim sobre como é a educação na região de vocês, até para nós conhecermos um pouco, né? Aqui no sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte, no Centro, qualquer lugar, conhecermos como é a realidade aqui pelo Brasil, porque nós vamos conseguir ter uma boa base, uma boa noção da realidade da educação, de como as ciências humanas são trabalhadas. Aqui no Rio Grande do Sul, quem é daqui, quem dá aula aqui, sabe, vai saber que o Rio Grande do Sul é uma situação muito, assim como todo o Brasil, mas tem lugares que são, acho que, menos piores de ser o professor do que aqui no Sul. A questão salarial aqui no Rio Grande do Sul para professores é uma das piores do Brasil. O governador aqui, o Eduardo Leite, é um inimigo da educação. Aqui nós estamos num espaço, um espaço democrático de pós-graduação na Universidade Federal, então nós podemos falar abertamente, né, sobre essas questões. Eu acho muito importante, né, nós trocarmos essas ideias e nos protegermos enquanto classe, né? A classe dos professores às vezes é um pouco, a classe dos professores às vezes é um pouco meio desunida, né, em alguns aspectos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um governo que é um grande inimigo da educação, né? A questão estrutural das escolas é muito ruim, a questão salarial é péssima para os professores, os professores acumulando questões burocráticas, cansativas,
pouco, não há concursos aqui, né? Muito contrato temporário sendo professores tendo que se sujeitarem a salários pequenos, em salários minúsculos. Ana Érica diz que esse discurso que nossa categoria é desunida vai de norte a sul. É verdade, é verdade. Infelizmente, é uma categoria um pouco desunida. Eu acredito que se nós fôssemos um pouco mais unidos, né, a situação seria um pouco melhor, mas tem coisas que fogem ao nosso controle. E eu acho que o que está no nosso controle é nós tentarmos ser os a nossa melhor versão, né? Como mesa palhaçada, 1000 PSS sem nenhum concurso. É, exatamente. Aqui é a mesma coisa, no Sergipe. É isso aí. Então, o que nós podemos fazer, o que está no nosso alcance, é sermos um pouco melhor, né? Tentarmos nos aprimorar, nos aperfeiçoar, não entrar em discursos de que não deixar entrarmos em discursos de que o professor deve ser encarregado de tudo, porque não é. Deveria existir toda uma estrutura educacional para estar junto com o professor, para colaborar com o professor, de dar estrutura para o professor, né, poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma, mas infelizmente não é a realidade do Brasil. E isso nós vemos, eu percebo, desde que eu era criança, né? Agora já entrando um pouco aqui nessa questão, como eram as avaliações no seu tempo de estudante? A história, nem vou muito longe, né? Na minha graduação já era assim, mas na educação básica principalmente. A história ser aquele amontoado de datas e fatos descontextualizados para nós memorizarmos e colocar na prova, né? O questionário para decorar, é verdade, Walter. Eu tinha um professor que a gente fazia um texto, eles faziam um texto, só pedia para a gente formular um questionário lá, e assim, o questionário era tipo, por exemplo, conteúdo e descobrimento do Brasil. E aí tu pegava o texto e tu criava um questionário. E tu botava a questão lá, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Dom Pedro Álvares Cabral. E aí, ok, já é ponto. Ah, que ano foi? 1500. Era isso. Completamente descontextualizado, só a questão de tu memorizar data, o fato, sem tu ter aquele desenvolvimento, a compreensão histórica, né? Bom, eu quero ouvir um pouquinho vocês agora. Eu vejo que o Cauã aqui levantou a mão. Quem mais quiser ir falando depois, pessoal, eu quero que vocês falem um pouco, quero ouvir vocês sobre como quem puder falar no microfone seria ideal, mas quem falar no chat aqui eu leio aqui também. Fale um pouco, respondem essas questões aqui, quem for professor e quem não for ainda também, podem ficar à vontade, pessoal. O Cauã pode começar, que levantou a mão ali. Boa noite, pessoal. Eu sou o Cauã aqui, moro em Florianópolis e eu estou começando o curso de graduação agora há pouco. Não faz muito tempo que eu estou nessa área, não. Então, não estou dando aula. Mas, levando em consideração tudo que eu vivi, que eu fui vivendo durante o percurso escolar, né? Eu consigo averiguar, cara, que tipo, agora mesmo na graduação, eu tive uma cadeira que foi a História na Educação e no Trabalho. E vendo isso, cara, hoje a gente tem uma base na saúde curricular ali, cara, a gente tem é muito atrasado, ele é muito parecido com o Rascunho de Oron, que é do século XVI, tá ligado? Então, esse negócio de decorar, de seguir todo um planejamento ali, cara, é muito antigo, ele não prende mais as crianças, tá ligado? Não prende mais o adolescente, o cara que tá ali, mano, tipo, isso daí ele vai lá, é muito fácil pra ele hoje em dia, porque é outra mentalidade, é muito rápido as coisas, tá entendendo? E aí, desculpa, eu tô falando meio rápido, mas é que tem muita coisa pra falar. E aí, vai vendo isso, cara, e vê que essa formação de hoje de decorar, ela não é objetiva porque o que acontece? A pessoa vai ali, decora, e tudo bem, cara, tipo, na hora ali, vai perguntar, quando é que foi descoberto o Brasil? 1500? Quem foi que descobriu? Pedro Álvares. Mas aí tu vai perguntar pra uma pessoa, sei lá, depois que ela sai do colégio, a pessoa nem lembra mais disso, cara. Mano, tem pessoas que parar na rua e perguntar que ano o Brasil foi descoberto, a pessoa não vai saber o que falar, tá ligado? Então, isso há muito tempo atrás e foi de uma forma que só passou rapidinho para ela decorar ali,
e já muda para a próxima etapa. Não tem um desenvolvimento do pensamento crítico dela pensar, não, em 1500, porque teve as navegações de Variation para a Índia, caralho, tá ligado? Não tem um desenvolvimento. Certo? Eu acho que, por isso que me interessei por uma rubrica, porque eu acho que, utilizando esse método, eu vou conseguir desenvolver o pensamento crítico e avaliar melhor e ser bem mais honesto com os meus alunos, né? Com os futuros alunos. Eu acho que esse é o meu ponto que eu tenho para falar. Maravilha, obrigado, Cauã. É isso que tu falou mesmo, né? Educação, aquela ensino bancário, né? Memorização de fatos, para criar uma massa sem pensamento crítico, né? É assim como a educação brasileira foi formulada desde sempre, e é assim que ela é há muito tempo, né? Álamo, tá com a mão levantada também, tá na fila aqui, pode falar, fique à vontade. Boa noite, estão me ouvindo? Ouvindo bem. Pronto, boa noite a todos, né? Que meu nome é Álamo, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Faz um tempinho que eu deixei a academia. Atualmente eu estou professor de história, de geografia e várias outras coisas que jogam no nossos peitos para a gente resolver, né? No SBO. Mas é que sim, a avaliação durante o meu tempo da graduação era mais ou menos isso, né? Era aquela coisa de você repetir data. Mesmo eu tendo, a gente aqui na Universidade Estadual, tendo uma galera que gostava muito de ensino de história, eles tentavam fazer de outra forma, mas assim, quando eu entrei para trabalhar no Estado como professor, é muito difícil você tentar mudar aquele sistema, porque está engessado. E além por isso que a nossa classe é desunida, porque assim, quando você chega novo na escola, ninguém lhe dá auxílio de nada, é você por você. Você tem que dar a aula, né? Aí fica aquela coisa, quando você quer inovar, além dos próprios companheiros de escola não te apoiar, os meninos, devido à cultura já presente na escola, eles também ficam um pouco resistentes. Isso é uma barreira que eu estou tentando quebrar, já faz 7 anos já que eu estou no estado. E por isso que eu tentei, quando eu vi a tua chamada, né, eu achei legal, porque eu já conheço um pouco sobre rubrica, já aplico com eles. E é interessante notar que eles são bem mais rígidos do que nós mesmos professores, né? Que eu uso rubrica assim, agora com as tecnologias e tudo mais, eu deixei desse negócio de fazer prova. Agora é voltado mais para a comunicação, eles fazem os slides, eu separo o livro pelas turmas, eles fazem a nota, geralmente quem dá é eles mesmos. Porque, assim, no nosso estado está tendo um problema com o IDEB, essas coisas, e a reprovação é um Deus me livre se você for professor de história deixar um menino abençoado reprovado. Aí eu vou subverter essa ideia, eu comecei a usar isso, né? Essa estratégia deles mesmos se autoavaliar. E eu notei que eles têm quando eles estão no papel, eles assumem mesmo, né? Até pequenas. E eles procuram também, durante as falas deles, ser o mais correto possível, que eles sabem que quem vai avaliar é o próprio coleguinha, né? E ele já tem já isso. É uma prática que eu tenho, eu e o professor de geografia, a gente já troca ideia, porque nós fizemos universidade no mesmo tempo. E é isso, né? A situação da educação do país agora é crítica, né? A gente está passando um momento difícil. Além dos alunos assim, ter pouco ânimo de estudar, não tem essas coisas, existe muita desinformação. Aí o curso de História agora eu estou mais como coach, né? Tentando tirar essa ideia deles de meritocracia, essas coisas que rolam aí nas internet das coisas, que eles pensam que tudo é fácil. E o risco também que nós corremos agora com essa questão da polarização política e religiosa. Nós, professores de humanas, temos que estar assim, pisando em ovos, né? Tem que ter um discernimento. Eu era mais louco, mas eu deixei mais, né? Que eu acho que todo professor de história, como é que se diz, ele é utópico, quer mudar as coisas. Eu já dei uma freada nisso, mas isso é porque para me proteger. E na maioria das coisas que eu estou lendo, ver como é que trabalha a cultura, como é que trabalha a comunicação,
que são as habilidades que para o mercado de trabalho eles precisam muito. E agora eu adotei nesse semestre, ou esse bimestre, a escrita deles, ou a pesquisa usando IA. Eu estou partindo disso, já levei um set de porrada da coordenação, e o que é que você vai fazer com IA? Vai perder nosso emprego, aquele negócio todo, aquele papo que existe, né? Que é a meia verdade. Aí pronto, eu estou aplicando a IA e já peço para eles fazerem uma avaliação por rubrica da própria IA, aí eles veem lá como é que é, né? Como é que funciona, essa parte de você dizer como é que faz e mostrar ele, a gente brinca, né? A gente coloca o Gemini AI e a gente faz nossa avaliação e eu peço para o Gemini fazer a avaliação deles, aí sai um negócio bem legal. Mas é assim mesmo, a dificuldade é em todo o país, aqui no nosso estado nós temos também essa dificuldade, né, de a maioria dos professores ser contratos provisórios, que isso enfraquece nossa luta. E a mensagem que eu quero deixar é assim, é perseverança, né? Nós professores, eu acho que todo mundo quando entrou nessa luta já sabia que e não ia ser algo fácil, né? E não está sendo. Hoje em dia, ser professor de humanas é complicado. Hoje eu passei o dia no treinamento numa formação sobre idade e série. Isso aí rolou uma treta lá, mas é assim, né? A gente quer dar o nosso melhor e tudo, mas as condições que a gente tem, a falta de apoio. Eu trabalho numa escola que é de periferia, e tem dia que a gente não dá aula. Eu até que estou estudando também um pouquinho sobre a história deles, né? A gente pega a família dele, a gente começa a trocar ideias sobre imigrações, essas coisas, como é a situação de vida deles. Eu tento fazer uma avaliação diferente, mas tem a avaliação eu divido em três, né? Tem esse ato que eles fazem, só a participação, essa conversa, esse ouvir. Tem a avaliação, que é uma atividade mais lúdica, e tem que sempre ter a exigência da rede de a gente fazer aquela avaliação processual, né? De marcar ou de responder. Minha contribuição é isso e desculpa aí o meu prolongar da fala. Muito obrigado pela tua fala, Alamo. Muito importante esse tipo de relato, né? Porque é exatamente isso, né? O professor, como tu falou, a gente, quando sai da graduação, sai com aquela ideia, assim, principalmente professor de história, de achar que vai mudar o mundo. E aí, quando nós lidamos com a realidade na escola, parece que a gente está dando murro em ponto de faca, né? Porque é muitos problemas estruturais, problemas burocráticos, problemas institucionais, né? Como tu falou agora, esse uso da IA. Nas universidades hoje, eu não sei se é a maioria, mas pelo menos na universidade que eu estudo, nós somos influenciados a utilizar a IA. A IA, ela está aí. Não adianta querer dar murro em ponta de faca, novamente, né? Querer ir contra, porque não tem como. A IA está aí, se nós não acompanharmos, aí sim que o professor fica para trás. Então, é meio que maluco assim querer ir contra algo tão forte, tão potente, que pode ser muito útil se nós utilizarmos da maneira certa. Então, o que é indicado, né, o que se indica é ensinar os alunos, né, como né, tu deve fazer, ensinar os alunos a utilizar de forma ética. Existem diversos estudos, né, diversos conteúdos para quem quiser ver. É só querer, é só utilizar a internet para coisas úteis que nós aprendemos muita coisa hoje, né? E tem muita coisa mostrando que a IA pode ser utilizada de forma ética na educação. O Marcos disse que na UFRPE não usamos. O UFR é a Universidade Rural, Federal Rural, é isso? Seria? Acho que é, né? Do Pernambuco. E aí não deixa usar a IA porque
Cara, eu acho meio absurdo, né? Tem muitas possibilidades de nós usarmos a IA do jeito certo e vai ser só atraso para a educação se nós não acompanharmos, porque os alunos sabem, eles usam, né? E se nós não acompanharmos, eles vão descobrir jeitos de utilizar de uma maneira que o professor não vai saber detectar. Então, se o professor mesmo não conhecer, não se atualizar, vai acabar ficando para trás. Isso é complicado. O mundo mudou a educação e a educação tem que acompanhar a mudança do mundo, né? Os jovens de hoje, eles são completamente diferentes, não precisa nem ir muito longe dos jovens de 10 anos atrás. Não vou nem dizer de décadas passadas, da última década. Já é uma geração completamente diferente e a educação tem que acompanhar. Mikael Zucco, pode falar, fique à vontade, Mikael. Calma aí, boa noite, todo mundo. Eu sou o Mikael, sou do Sul também, região do Passo Fundo. Eu sou estudante do último nível, né? Nesse momento eu então estou na aula com vocês que estou escrevendo TCC até quarta-feira, mas faz milagre. E estão me ouvindo, né? Só para conferir. Sim, Então, tudo certo. beleza. Então. Bom, eu achei interessante, o primeiro ponto, a gente achei interessante o curso, porque não conheço, não entendo, tanto que eu estou quase no último nível, mas eu não trabalho com educação fundamental e ensino médio, eu trabalho com educação infantil, né, coisas da vida, a gente pelo caminho. E, tipo assim, a questão foi interessante essa questão de tempo que o colega colocou, o outro colega colocou ali, a questão das datas, né, acabei de escrever uns minutos atrás sobre esse mesmo pontual essa questão de usar datas. Eu sou novo, mas não sou tão novo, assim. Que eu sempre lembro assim, questão de mapa mental, de coisas do copia e cola, coisas de você fazer um esquema sempre baseado em dados, mas você nunca saber o significado. Foi assim que eu aprendi história. Tanto que eu comecei história tentando fazer coisas diferentes, só que é aquela coisa que o colega falou, a gente tenta fazer o diferente em sala de aula, só que a gente, por medo de fazer o diferente ou ser engessado pela uma direção de escola, sei lá, quem já foi estagiário da outra professora, ela não deixava eu usar coisas muito inovadoras, com medo de, sei lá, ou de mudar demais, ou de eu sair da rotina dela, ou dizer, a turma não vai gostar, a turma se acostumou com o livro didático de passa a pergunta, faz um resumo da página tal no livro didático, igual eu sempre fiz, e você estagiário, você fazer isso é coisa muito diferente, eles não vão aprender, então, resumindo, a gente não é incentivado a fazer nada diferente, como as próprias rúbricas, eu não tenho conhecimento nenhum, por isso a ideia do curso é eu entender o que é, para saber se cabe a mim ter capacidade de aplicar e tal. Tu já é meio engessado de fazer coisas novas, ser inovadora. Tanto com a minha pesquisa do TCC é sobre isso, é novas linguagens, utilização de jogos, utilização de ferramentas diferentes em sala de aula, porque é a coisa que durante o meu estágio eu senti bem engessado. Eu ser obrigado a usar um livro didático, sendo que não é o que eu sinto facilidade, e o que eu sei é conversar com os alunos, fazer eles interagirem, fazer eles conversarem, a bagunça é divertida, de uma forma didática, e eu acho bacana isso, sair dessa questão de datas. 1500, tá, mas por que 1500? O que tinha antes de 1500? Tá, e a questão é sempre a questão do lado de lá, Portugal, e como é que eram os índios antes de 1500? Tá, e a questão dos índios, o que eles faziam antes de chegar aos portugueses? Essa questão de sair do engenho, sair daquele quadro, daquele eurocentrismo, né? Então, eu acho bacana nesse sentido a questão de sair desse mundo diferente. Né? Então, por isso que eu quero entender o que são as rúbricas, como é que eu posso usar, por isso que eu me inscrevi nesse curso, por isso que também vai me auxiliar a ter umas ideias diferentes para minha pesquisa. E é bacana isso, cara. A questão ali, estou olhando aqui, a questão que você botou ali na apresentação, como avaliar meus alunos, tipo assim, a forma mais criativa que eu avaliei meus alunos foi uma coisa, tipo assim, diferente, que foi a utilização de teatros e tudo mais, só que a gente é engessado, a gente não pode usar, se a gente usar, a gente vai fazer uma coisa diferente, vai culpar vai culpar o outro professor não quer te dar espaço, porque vai culpar o período dele, não quer dar o período dele, porque ele tem que vencer conteúdo, tem que vencer isso, tem que ter prova semana que vem, não sei o que, revisão, blá blá blá. Então você é bastante engessado de fazer coisas novas, e me expressei bem, e é isso. Não tem muita coisa para falar não, é coisa curta. Maravilha, Mikael, muito obrigado. Como tu falou, né, as avaliações, né, essa questão das datas que tu falou, essa descontextualização, né, o que me interessa saber
pouco me interessa a data, sinceramente, gente. Às vezes eu penso assim, o que eu quero saber da data exata, assim, de um acontecimento, né? Claro que é importante eu saber, né, as datas, né, quando aconteceu as coisas, mas de nada me vale esse conhecimento se eu não tiver uma compreensão contextualizada, né, do antes, do durante e do depois, né? Por exemplo, eu vou estudar, sei lá, Primeira Guerra Mundial. E aí se fala lá, a Primeira Guerra Mundial começou com tal dia lá, não nem me lembro exatamente qual dia que foi, que assassinaram lá o arquiduque Francisco Ferdinando lá na Sé. Aí começou a Primeira Guerra. Daí tu, durante muito tempo, tu vai pensando isso, tu imagina que é isso. Aí as pessoas ficam achando que só por matar, assassinar alguém específico, vai se iniciar uma guerra, né? Por isso. Sem compreender que a Europa vivia crises nacionalistas há muito tempo, guerras de independência, países querendo conquistar territórios, né? A Alemanha sempre com aquela história deles, né? Do espaço vital, em que eles acreditavam que deviam invadir outros territórios, outros países querendo fazer alianças. Então foram anos de crises, de vários acontecimentos que, com o assassinato do arquiduque, que foi o estopim aí para a guerra que foi declarada. Mas então muita coisa aconteceu antes, né? As causas e as consequências, né? Então essa compreensão que nós temos que ter. Por quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial que levaram até a Segunda Guerra Mundial? É ter essa compreensão geral, né, que eu acho necessário desenvolver nos alunos, não apenas fazer eles decorarem, né, qual foi, quando aconteceu tal coisa. Antes de passar para o próximo e estar com a mão levantada ali, eu só vou ler as mensagens no chat aqui para não ficar muita coisa para trás aqui. O pessoal está falando dos seus lugares aqui. A situação, o Alan falou que a governadora do PT, muito tempo considerada a mãe do piso, hoje madasta. Acontece muito isso, né? O João falou história positivista, centrado no preenchimento de lacunas. Deixa eu ver o que mais. Proibição do uso de celulares. Teve uma discussão, o pessoal falou aqui sobre a proibição do uso dos celulares, né? É uma questão bem que pode gerar bastante coisa também, né? Bem polêmica esse caso. Proibição do uso do celular em sala de aula ainda atrasa muito mais, porém a gente perdeu o controle da sala de aula. Aí a Williana falou que é a favor do uso do celular, pois ele se perde no tempo. Aí o João já disse que acha que é uma decisão acertada proibir o celular, dá para utilizar a tecnologia de outras formas do que usando o celular. Na maioria dos casos, o celular mais distrai do que atrapalha. Antes da proibição nacional, eu já havia feito um levante com os pais no colégio diocesano de Garanhuns, pois eu monitoro o celular do meu filho e o rendimento dele estava péssimo. Aqui era válido desde o ano passado. O ensino aqui já é bem diversificado na minha época de escola. Meus filhos usam o método do RN. Na minha escola, o Walter falou que na minha escola, felizmente, tem um laboratório de informática satisfatório e a escola também tem tablets e os professores podem usar com os alunos. Já dá um alento no uso de tecnologia. Não é a realidade de todas as escolas públicas do estado, mas deveria ser, é verdade. O ideal seria, né, termos um laboratório de informática, né, que poderia ser plenamente usado pelos alunos, mas está longe de ser a realidade plena do país. Na minha época era sempre decoreba, pessoal falando, né, da decoreba, né, clássica da história. Hiperfoquei na história de Pernambuco, na ditadura militar, é isso aí. Bom, pessoal, passando aqui, o Lucas Macedo estava com a mão levantada, pode falar, Lucas, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Me escutam perfeitamente? Sim, escutamos. Então, sou de Cipó, aqui na Bahia. Larguei o ensino médio, melhor, deixei o ensino médio ano passado, então ainda não tenho muita experiência como professor, ainda sou um professor em formação pela UFES, e queria deixar um pouco sobre o meu relato como estudante de todo esse processo, desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E dentre esses 15 anos, eu notei que muita coisa não mudou. Desde o ensino fundamental 1, que é muito engessado, é muito monótono o ensino, que
não visa, não ajuda o estudante que ele construa um desenvolvimento crítico e analítico sobre a história em geral, até o ensino médio, que mesmo que até possua uma nova análise, uma nova visão sobre a história, mas ela ainda não muda. Então, acredito que a melhor forma de mudar ou de transformar o futuro da nossa história, o futuro do ensino acadêmico, é começar com a educação de base, é começar com o ensino fundamental 1, que não sei se nas cidades ao Brasil afora é desse jeito, mas aqui na minha cidade que durante o ensino fundamental 1 existe apenas uma professora para todas as matérias. Então, não culpo elas, por conta que é muito puxado você lidar com alunos de 10 a 7 anos de idade e com todas as matérias. Então, mas foi até uma crítica ao nosso sistema educacional nacional. Mas agora sim, falando sobre como deve ser avaliados os estudantes, eu até gostaria de fazer uma pergunta, Patrick, por conta que, falando com alguns amigos e também professores, eles me informaram que o ensino por rubricas é bastante satisfatório, é bastante legal, é bastante propício para o estudante, para o desenvolvimento do estudante, mas eles me alertaram sobre algo, que o maior inimigo dos professores, principalmente de humanas, é a carga horária. Então, ao mesmo tempo que é bastante propício, é bastante pedagógico o utilizo das rubricas, mas também, por conta da carga horária, alguns professores acabam não optando por este modelo de sistema avaliativo. Então, gostaria de saber do senhor, como um mestrando, o que é que o senhor pode... como é que o senhor pode avaliar essa questão da carga horária e se realmente o ensino por rubricas deve ser desse jeito ou nós podemos alterar conforme o passar desse curso? Muito obrigado, Lucas, pela tua participação. Tu tocou num ponto muito interessante, porque como eu falei para vocês, né, nada é perfeito, nada é uma resposta definitiva, e como tudo, existem também desvantagens, e uma desvantagem da rubrica é, às vezes, um certo tempo que leva para tu fazer. Mas quando nós fomos parar para fazer, pode ser que tu leve alguns minutos, um tempo para ajustar ela. Só que uma rubrica é o seguinte: tu pode, depois, isso nós vamos desenvolver, eu vou mostrar para vocês durante o curso, de que é como preparar aulas. Né? O professor, no começo, eu já notei isso com a minha experiência, que não é muito longa também, né? Eu saí da graduação, não muito, fui para o mestrado. Quando nós começamos nossa carreira de professora, para montar aulas, criar aulas é um pouco mais demorado, né? Nós temos que começar do zero praticamente. Só que depois, com o tempo, tu já tem as tuas aulas mais prontas, né? Tu já tem o teu material um pouco mais adiantado, e aí tu pode ajustar ele conforme as demandas de cada uma das turmas, né? E a rubrica ela é a mesma coisa, né? Tu cria tuas rubricas para atividades determinadas, mas depois, com o tempo, tu já vai ter as tuas rubricas prontas para reutilizar, reajustar, né? Então, no começo, pode ser que tu leve um pouco de tempo para produzir uma, né? E também tu não vai ser necessário tu usar para todas as atividades, tu pode escolher quando tu for usar, quando for mais propício. Então, a questão do tempo, ela pode ser um impeditivo no começo, mas depois que tu já vai ter a tua rubrica pronta, né? Rubrica para atividades diversas, assim, tu vai poder reutilizar elas assim o quanto tu quiser, podendo ajustar ela, né? Editando ela conforme. Depois nós vamos ver também que as rubricas, até mesmo com os alunos junto com eles, né? Vocês podem
propor aos alunos ajuste das rubricas, como eles gostariam de ser avaliados. Isso é uma questão muito interessante, porque ela dá uma grande autonomia para o aluno, porque ele se sente parte pertencente do próprio processo de educação. Tu cria um engajamento muito maior do aluno nesse processo, quando ele participa junto do professor do processo avaliativo, por exemplo. Ele, antes da avaliação, ele constrói junto com o professor a forma que ele vai ser avaliado, ele produz aquele trabalho, aquela atividade, e depois ele vai saber exatamente o que se espera dele, até porque ele mesmo colaborou com essa construção junto com o professor. Então, isso proporciona um engajamento muito satisfatório do aluno e também melhora muito essa relação professor-aluno, essa interação entre eles. Então, eu acredito que as vantagens acabam se sobressaindo nessa questão do tempo em que elas realmente podem levar um pouco para fazer. Mas eu te garanto que vale a pena usar, vale a pena, porque as vantagens que ela proporciona são bem maiores, e durante essas aulas nós vamos desenvolver aí, vocês vão conseguir tirar por vocês mesmos essa conclusão. Tem mais duas pessoas com a mão levantada aqui, o Breno e a Raquel, e aí eu vou dar espaço para eles falarem, depois a gente dá a continuidade, para também não passar muito no tempo. O Breno levantou primeiro, pode falar, Breno, fica à vontade. Boa noite, sou o Breno, sou do norte do Paraná, sou professor há 14 anos de História, e meu mestrado foi na área da avaliação, minha tese de doutorado também é na área da avaliação. E eu já usei a avaliação por rubricas, pois em determinada turma, em certo conteúdo, eu percebi que eles não estavam compreendendo, não estava fluindo ali. Então, eu elaborei, né, a partir daquilo que eu já havia trabalhado, as rubricas, e eu fiz um sistema de autoavaliação, que eles pudessem autoavaliar e sinalizassem ali, né? Ou pode ser pelos pares também, mas eu fiz no sentido que eles sinalizassem, né, a partir daquelas rubricas, e eu utilizei aqueles resultados com fins para saber o que eu preciso retomar, qual a dificuldade que eles têm, o que eles não compreenderam para elaborar uma aula de revisão de conteúdos e tudo mais. Então, eu sempre procuro pensar na avaliação das mais diversas tipologias que ela tem e também das estratégias avaliativas, que a gente pode usar das mais diversas que existem, sempre procuro pensar o que eu quero com esta avaliação, que é, nós estamos num sistema que exige-se nota. Então, querendo ou não, vamos precisar atribuir nota. Mas sempre é importante, eu sempre procuro frisar que a avaliação ela não se limita à nota, ela vai muito além daquilo que está nas notas. É eu saber o que meu aluno sabe, as suas fragilidades, e a avaliação, eu vejo que ela é uma via de mão dupla, quando eu entendo ela enquanto um processo formativo. Ao mesmo tempo que o aluno pode situar-se na sua aprendizagem, as suas dificuldades, ela também traz subsídios para o professor, para ele refletir onde eu preciso refletir sobre a minha prática, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu preciso ajustar. Então, ela promove essas reflexões também no que tange a prática docente. Então, eu sempre procuro pensar na avaliação enquanto um processo. E quanto processo, ela não está limitada à quantidade de atividades avaliativas que vão ser feitas. Mas qual é a finalidade dessa avaliação? Porque se eu limito a avaliação à quantidade de atividades, eu estou só colocando mais e mais atividades. Mas a avaliação, sendo realizada em uma atividade ou por meio da temível prova, eu particularmente utilizo prova com as minhas turmas ainda hoje, é eu pensar como que a avaliação ela está acontecendo aí. A prova ela foi aplicada, o que eu faço antes, durante, posterior à aplicação da prova, ou de alguma metodologia ativa, mas a avaliação, onde que ela está durante esse processo de metodologia ativa? Como que ela vai ser feita? E eu, com meus estudos sobre avaliação, vi uma prática de escrever carta. Então, na história, isso tem caído muito bem.
Então, com uma turma, o conteúdo era iluminismo, e eu queria saber se estava tendo compreensão do que é iluminismo, né, todo o processo que aconteceu. Então, eu criei um roteiro com alguns critérios em que o aluno deveria escrever uma carta, como se ele estivesse no período do iluminismo, ele poderia destinar para quem ele quisesse, como se ele estivesse naquela época, falando que era iluminismo, suas interfaces e tudo mais. Onde que entrou a avaliação nesse processo aí? Eu sabia a compreensão dos meus alunos sobre aquele processo e também a realização da correção. A correção não como um fim punitivo, né? Não como zerar a atividade. Houve fragilidades históricas ali por parte dos alunos? Sim, mas essas fragilidades foram depois, quando eu entreguei essas cartas com os feedbacks, eu fui pontuando e retomando o conteúdo com os alunos. Então, eu vejo que a avaliação acontece aí. Quando eu posso perceber, identificar as fragilidades, né, dos alunos, ou melhor, aquilo que eles precisam melhorar para alcançar o meu objetivo educacional, e enquanto professor, eu preciso retomar esse conteúdo, eu preciso recuperar esse conteúdo, porque se eu aplico a carta quanto uma nova estratégia de avaliação, vou punir os meus alunos pelos erros conceituais históricos que eles fizeram, e não lhe dou uma devolutiva, então isso entra totalmente no viés de uma avaliação somativa. E não é essa a proposta para o ensino de história para a formação do cidadão e tudo mais. Então, nessa devolutiva, que aconteceu num outro momento da aula, numa outra semana, eu consegui, então, reunir aquilo que eu precisava retomar de conteúdo, percebendo as fragilidades do aluno e fui fazendo vários comentários, uns agradecendo, obrigado, que eles escreveram para mim. Alguns escreveram para mim. E eu perguntei, mas como que é tal coisa? O que você está sentindo vivendo nesse período? Como que é a relação das mulheres? Como que está se pensando a ciência, a religião e a educação? E em um segundo momento eles escreveram uma nova carta me respondendo. Então a avaliação me permite refletir e sobre a aprendizagem do aluno e também refletir sobre a minha própria prática. Seria isso. Muito obrigado, Breno. Enriqueceu muito aqui o nosso debate. Que maravilha, tu falou muito bem, né, sobre a questão da rubrica, né, percebo que tu já tem um conhecimento, né, quando tu falou que tu já aplica. E é exatamente isso que tu falou, né, a avaliação, ela não deve ter, a avaliação não é uma punição, a avaliação, principalmente no ensino de história, ela não deve ser meramente somativa, né, o aluno concluir uma determinada atividade e no final ter uma nota, ser punido com uma nota baixa por ter um desempenho mais baixo, né, uma nota ruim. A avaliação ela tem que ter um sentido formativo, né, como tu mesmo falou muito bem, que é o professor, a avaliação ela serve para o professor compreender o que o aluno, o que falta para aquele aluno ter aquela excelência, né, na atividade que foi desenvolvida, né, e o que precisa ser feito para melhorar. Ela tem que proporcionar essa devolutiva, como falou, o feedback que se fala muito também, né? Ela tem que proporcionar essa devolutiva para o aluno, para ele também entender onde foi que ele errou, não só receber aquela nota baixa naquela avaliação e ficar por isso mesmo e segue vida, esse conteúdo foi para trás, agora é bola para frente, e se ele não compreendeu, não vai compreender mais. Muito disso que traz esse desagrado das que muitas pessoas têm e vão continuar tendo, né, na história, nas ciências humanas, se elas seguir sendo ensinadas dessa maneira. Eu acho que não é incomum todos nós que acredito, né, que todo mundo que faz ou fez história deve gostar, né? Se não gosta, muito estranho, né? Tá na área errada. Então, acredito que nós que gostamos da história sempre acabamos, né, ouvindo algumas vezes das pessoas dizendo que não gosta da história, que na época da escola achava muito maçante, cansativo, né, que nunca se interessou muito. E justamente é por causa desses processos, né, os processos que não colaboram com o desenvolvimento do estudante, com o desenvolvimento crítico, com o conhecimento histórico, né, com a compreensão da articulação histórica do estudante.
Então, para isso que a avaliação tem que servir, né? Para tu poder compreender o que o aluno, o que fazer para poder ajudar esse aluno a ter o melhor desempenho possível. Enfim, muito bem, Breno, muito obrigado pela tua participação, nos enriqueceu muito aqui no debate. Raquel, pode falar, fique à vontade, aí depois da Raquel a gente pode seguir tocando aqui o conteúdo para ir para a parte final. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos, a todos e todos. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, obrigada. Eu já fui muito contemplada em várias falas, inclusive a última de Breno me contemplou bastante, mas eu queria trazer algumas contribuições, assim. Eu já sou professora de História, também trabalho com outras áreas, né? Trabalho com História, desde projetos de vida, desde aula de Filosofia, Geografia, esse processo que a gente vai passando pela vida enquanto leciona, né? Instituição pública e instituição privada. Até hoje eu ensino nas duas instituições, então são dois contextos bem diferentes, mas alguns até semelhantes, né? Eu acho que uma dificuldade, corroborando aí, primeiro é na universidade. Eu acho muito crítico, tenho um olhar crítico com relação às instituições do ensino superior, que a maioria dos nossos professores nunca foram nem professores. Eu lembro até que uma vez, já na minha segunda graduação, eu cheguei em um diálogo com um professor, e aí, né, ele fez algum comentário bem ríspido com relação aos alunos. Eu até falei, professor, mas será que o senhor aguentaria uma turma do 6º ano, no último horário, de uma escola pública? Ele ficou assim parado olhando para mim, né, por causa da prática didática que algumas pessoas tinham utilizado no seminário. E foram muito criativas, inclusive, essas pessoas, né? Mas aí ele achou que não era acadêmico o suficiente. E aí o meu embate foi justamente isso, né? Primeiro que a gente vai para a instituição, quando a gente vai para a universidade, a gente tem uma maioria de cursos de licenciaturas onde as pessoas e a estrutura da licenciatura é um adestramento metodológico enquanto historiador, enquanto profissional acadêmico do superior. E a gente tem muita dificuldade, e dentro das licenciaturas, as práticas didáticas ou as cadeiras pedagógicas, elas são muito discriminadas, inclusive, né? Eu acho que a maioria, não sei o curso de vocês de História, mas nós temos professores que não são voltados para essa área, então trabalham na área de pedagogia, e, quiçá, são as disciplinas mais pouco ofertadas, que têm ofertadas de maneira extremamente precária, pelo menos quando tem esse diálogo, né? Os professores não valorizam a prática pedagógica e consideram, inclusive, que quando você entra na universidade com o objetivo de voltar para a escola pública ou não sair dela, é visto como uma agressão muito grande, né? Aquela prática de intelectualidade. Então, eu acho um grande problema. Todo professor de universidade de ensino superior deveria dar aula no ensino básico. Pronto. Se desse aula no sexto ano, para mim, ele ia ter um impacto gigantesco para tentar entender algumas dinâmicas que são muito violentas, né? E nesse processo de avaliação de briefing, eu lembro que eu estudei em escola pública a minha vida toda, mas no ensino médio tive até uma oportunidade de ir para uma escola pública, assim, um liceu aqui. Eu sou do Maranhão, né? Então, eu estudei num liceu em São Luís, e eu senti um choque muito grande. Eu entrei em uma das turmas do liceu, que eram turmas que eles abriam determinado período e eram um tipo de cotistas, né? Foi um período, então, de cotas, que seria ali no ensino superior, no ensino médio. E é interessante porque o liceu tinha muito aluno de rede privada, né? Então, vinham da rede privada. E eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu fiquei de recuperação em várias disciplinas, e na teoria, quando eu saí da escola pública, eu era considerada uma boa aluna e eu me considerava uma pessoa inteligente. E eu lembro que quando eu recebi um texto de português, ele veio todo riscado. E aí eu fico pensando que a primeira problemática, inclusive, que eu enfrentei quanto aluna, que na minha graduação também, a primeira prova que eu fiz, o professor depois chegou na graduação dizendo que ninguém sabia escrever, que ele perdeu o tempo dele lendo aquilo, e a gente ficou super impactado, inclusive negativamente, porque a gente tinha professores muito extremos, ou professores que eram muito teóricos, e tinha aquele diálogo oral extremamente interessante, que nos faziam transgredir, mas pouco, né, pautado ali numa realidade concreta, ou, do outro lado, eram professores extremamente acadêmicos que não tinham leitura e nem tato para fazer, não tinham práticas pedagógicas, não pensavam nessas práticas pedagógicas. E aí, depois que eu fui, inclusive, para a sala de aula, eu me questionava como é que eu vou aprender a dar aula se eu mesmo não aprendi a dar aula. Eu não aprendi a ser professora na graduação de História, né? Isso daí praticamente não foi. E eu lembro que entrei em alguns desafios de fazer disciplinas de pedagogia nas áreas de pedagogia, né? Principalmente na área de pedagogia. Mas também não foi ali que eu desenvolvi tanto. Tanto que eu descobri que eu sabia, que eu estava fazendo rubricas, né, em História, já quando trabalhando, e uma pedagoga, ela chegou para mim e perguntou como é que eu fazia as avaliações dela, e eu disse, muito legal que você faz rubrica. Aí ficava assim, não faço isso não, né? Eu acho que eu não faço. Mas é interessante, aí falando um pouco de Breno, né, quando ele falar desse desafio, então, meu desafio pessoal, eu considero que é esse, a nossa formação em relação à prática pedagógica extremamente precária, dos nossos, né, com relação à graduação,
aos cursos de pós-graduação, mesmo pós-graduação profissional. É interessante porque eu venho acompanhando alguns, e aí acompanhamento mesmo de pesquisa independente, onde tem muita formação de projetos em pós-graduações profissionais, mas pouca aplicabilidade, né? Inclusive, eu conheço alguns que, na verdade, seguem uma vida acadêmica. Você não tem aplicabilidade, posteriormente, daquele produto que é produzido ali dentro da universidade pública, não tem acompanhamento sobre a implementação daquele produto na instituição pública, né? Porque aí, quando a gente fala de formação de professores, a gente tem pouco essa formação prática. Alguns dos nossos companheiros até falaram aqui, eu vi de uma semana de formação, que é extremamente teórica, né? É interessante, mas para a gente que está iniciando mesmo, é muito problemático. Eu fico questionando meus professores de estágio dando aula no estágio, a maioria eu nunca vi. E alguns que sabiam e que vinham dessa labuta, que eram professores mais velhos, né? E aí deu aula, também já estavam cansados demais para se abrirem para essas novidades, né? E até falaram aqui sobre a questão do celular ou do IA. A maioria dos meus professores, eles vêm de uma formação onde eles consideram isso não acadêmico, então tem uma condenação, uma demonização muito grande. E aí, tanto na escola pública quanto na escola privada, e aí na escola pública ainda mais, tem uma questão que me pegou muito quanto professora. E eu comecei a pensar, identificar. Os meus alunos não tinham problema de história. Porque geralmente, né, até alguém comentou, que eu tinha muito problema com história. Se a gente perceber bem, depois meus alunos diziam assim, não, tia, eu não gosto de história, eu gosto da senhora. Eu não gosto do professor passado, eu gosto das suas aulas. E aí eu ficava pensando, então o problema não é história. Então qual seria o problema? Os nossos alunos não sabem ler. Assim como eu não sabia ler. E eles não sabem ler e eles não sabem escrever. Isso desde que eu estou dando aula há uns 8 anos. Então, 8 anos eles não sabem ler, eles não sabem escrever. Assim como eu me vi, né? Então, quando eu comecei a perceber isso, foi a partir de um projeto, onde foi numa escola, isso foi numa escola privada, né? Até de bairro, onde essa coordenadora pedagógica chegou e um dos grandes problemas que os alunos tiravam muita nota baixa, ela disse, gente, os alunos não sabem ler e escrever, não sabem. Então, a gente vai alfabetizar os alunos. Então, inclusive, os professores do Fundamental 2, que é muito problemático para a gente recebe muito aluno semi-analfabeto, não só analfabetismo funcional, eles são analfabetos mesmo, semi-analfabetos na escrita, na ortografia, na construção da caligrafia, eles não sabem fazer a pega de um lápis, eles não sabem fazer a pega de uma caneta, eles não sabem utilizar um caderno, e a gente olha para isso, e aí eu fui muito sensibilizada pelas pedagogas, passei a fazer curso com elas, que olhar para isso com um olhar de capacitar, inclusive, né, emocionalmente esse aluno para ele se achar capaz. E aí o que o Breno fez foi uma experiência que a gente teve, aí eu comecei a levar para a escola, que a gente começou a não trabalhar história, ou trabalhar história a partir de outra noção, porque eu percebi que os alunos eles não sabiam diferenciar uma carta de uma charge, de uma foto e de um relato. Então era a mesma coisa. Então para eles não tinha sentido aquela imagem, ela é uma pintura. E aí primeiro, né, as primeiras rubricas que eu comecei a utilizar, que eu nem sabia que estava utilizando, mas eram textuais. Como é que se faz um texto? E aí o Breno falou da carta e aí começou disso, né? Uma carta escrevendo sobre si mesmo, uma carta sobre futuro, e aí depois uma descrição, aí vamos descrever essa sala, e aí começar a fazer referências com conceitos básicos de história, né? O que é uma data? A data ela é interessante, porque é um fato. O que é um fato? O que é um processo histórico? Como é que a gente pode perceber isso num texto? E aí teve um caso que eu usei muito música, né? De várias experiências super negativas, né? Várias coisas positivas, outras negativas não dando certo. Eu lembro de uma experiência interessante, que foi um aluno meu, super desafiador, uma turma, e aí ele virou para mim e disse assim, tia, eu aprendo mais com racionais do que com essa aula. E aquilo me perturbou bastante, né? Eu fiquei, cara, como é que eu excluo racionais? Ele fala de racionais, a gente vai aprender com racionais. E aí, inclusive, a gente fez uma experiência nessa turma, que era de EJA, bem complexa, e a gente usou, né, as músicas do Racionais para eles entenderem a produção textual, onde é que se inicia, ou é o meio, o que é um enredo, quem são os personagens principais, e aí comecei a associar outros personagens, né, porque também Racionais tem muitos elementos históricos e pontuais, então a gente começou a fazer essa associação. Mas tudo isso vieram de experiências de buscas muito pessoais. Quando eu fazia depois, mesmo estando ainda no ensino superior, essa provocação com os meus professores do ensino superior, eu não percebia isso como algo importante para eles, né? Depois, então, eu fui para o mundo literalmente da pedagogia, para estudar literatura, para dar aula no ensino médio e no ensino básico, assim. Então, eu considero, inclusive, né, que a gente acaba tendo experiências muito pessoais, e é um caminho muito individual. Se você quer fazer, você faz, e você mantém se você quiser, né? E eu acho muito problemático, né? Enquanto não é visto como uma responsabilidade do ensino superior,
da universidade, das formações, das faculdades, nos capacitarem ou capacitar os futuros licenciados enquanto licenciados, né? Tendo esse olhar mais difícil. E aí, nesse sentido, a própria estrutura curricular da universidade, eu começo por aí, depois que a gente encontra na sala de aula, né? É extremamente complexa e a gente não consegue ter essa conexão realmente de como exercer isso dentro de sala, e é visto como uma culpabilidade apenas nossa que estamos lá, né, no chão da escola. E aí eu acho super interessante quando a gente vai para a formação na universidade, ou capacitação, e aí, porque tem dificuldades nessa formação, então mete metodologias ativas, mas nossos alunos não sabem ler, não sabem escrever, não sabem diferenciar um vaso, uma pintura em um vaso de uma foto, né? Então, eu acho que esses elementos são desafiadores para a gente atualmente, e são poucos falados, poucos debatidos, quando a gente leva isso para o espaço da universidade, com a maioria dos nossos doutores, mestres, né, e PhDs não trabalham com isso, não têm atenção, não se preocupam em pensar como uma criança pensa. Eu acho super interessante, né? A gente não estuda como é que um adolescente aprende. A gente não estuda como é que a gente aprende, e nem como é que um adolescente aprende, ou uma criança aprende. Então, isso dificulta bastante a gente conseguir efetivar, né, práticas pedagógicas voltadas para a questão da história, né, mesmo histórico ou de outras do campo das humanas, que seja contemplada de maneira direta. Aí eu penso até com uma dificuldade que falo muito, exige muito da gente interdisciplinaridade, né, no sentido quando a gente está na pós-graduação. Só que a própria interdisciplinaridade ensinada enquanto prática metodológica para ser aplicada em sala de aula é bem complicado, né? Porque o Micael está fazendo agora o TCC dele. E eu lembro que eu tive que estudar realmente para aprender a fazer TCC, porque eu passei o curso inteiro e não sabia fazer um TCC, que ninguém ensinou, né? Então, acaba que a gente faz, nesse processo pedagógico, didático, inclusive, do ensino-aprendizado, ser acompanhado na nossa formação, que é uma formação básica, que é a graduação. Eu acho que ali é um dos pontos que a gente tem que olhar com sensibilidade, inclusive, para ver como é que ela reverbera nos espaços até chegar na escola. É um pouco disso. Olha, Raquel, eu entendo completamente teus alunos gostarem da tua aula se tu utiliza racionais como, como método de ensino. Não tem como não ganhar o aluno, né? A discografia dos racionais são aulas da sociologia do Brasil, né? Nem sei se não tem, né? Deveria ter um curso sobre sociologia brasileira através dos racionais. Parabéns, parabéns mesmo por todas essas iniciativas. Muito obrigado por essa tua fala tão potente, que mostra uma vivência, uma realidade muito importante e muito já conhecida da educação brasileira, né? Porque percebe-se, né, que é de norte a sul esse problema de professores universitários que não conhecem a realidade da educação básica, né? Que fizeram suas formações, saíram direto, graduação, mestrado, doutorado, aí fizeram concurso, maravilha, foram para a universidade, mas não tem noção de o que acontece no chão da escola, não tem noção de que tem crianças que vão para a escola para merenda porque não tem comida em casa, enfim, e isso fica a cargo do professor. Aí o professor chega na escola sem preparo, porque não lhe é ensinado, né, como tu falou, a trabalhar dentro da sala de aula. O estagiário é jogado lá dentro da sala de aula, se assusta, né? Dependendo, né? Tem uns que têm, entre aspas, sorte, né? Digamos assim, né? Dependendo do ponto de vista, né? Porque às vezes é até melhor conhecer o melhor. Mas quem consegue ir para uma escola um pouco mais estruturada, num período do estágio, ali tem uma realidade. E quem vai dar aula numa escola pública, assim, de periferia, a realidade é completamente diferente, né? E é isso que tu falou. Eu também eu fui aprender mesmo, assim, tipo, estão sempre aprendendo, né? Mas eu fui ter uma noção maior, assim, sobre questões de pesquisa também agora na pós-graduação, porque eu no TCC, agora eu sinto assim que o meu TCC poderia ter sido muito melhor do que foi, se eu tivesse os conhecimentos assim de pesquisa que eu tenho hoje. E também as questões que tu falou, né, metodologias ativas e tal, é tudo muito lindo, né,
mas quando nós vamos nos deparar com a prática, né, de aplicação de metodologias e tal, a realidade é muito diferente. Então, por isso que é muito delicado, por exemplo, estudar aqui esses processos de avaliação, dependendo da área. Que, por exemplo, é muito diferente ser professor de uma determinada área, ser professor de história, né, ser professor de ciências humanas. Nós sabemos que a realidade de ser professor no Brasil é difícil, né, em qualquer área, mas nas ciências humanas, especialmente, né, nós temos uma dificuldade muito maior. Enfim, obrigado, muito obrigado, Raquel, por compartilhar com a gente aqui as tuas experiências, né, e o teu conhecimento. Pessoal, esse nosso debate aqui incrível, está maravilhoso. Vou dar mais uma lida aqui no chat aqui. Vamos ver o que o pessoal estava falando. O Walter falou que tem mais aqui para você. Deixa eu achar. Aqui, eu, enquanto aluno, sempre fui favorável ao uso da imersão como dinâmica e aprendizado, principalmente nos anos iniciais em que o aluno precisa de um incentivo lúdico, disse o Lucas. A Juliana diz que no Mato Grosso estamos sendo aprisionados pela plataformização material estruturado que já vem da SEDUC, que deixa tudo completamente engessado, né? Tira a autonomia do professor. Além do que ministrar e como ministrar. Nossa, o governo tem sufocado a atuação pedagógica dos professores, só focar em números, resultados, dados, objetivos. Realidade brasileira, né? Cada estado tem coisas específicas, né? Mas nunca é muito difícil, assim, ações e atitudes que melhoram, né, a prática pedagógica. Geralmente são questões que vêm mais para atrapalhar. O Walter disse que na UFC essa visão mudou, não há mais a dicotomia entre pesquisador e professor de história, tanto que houve o fim do bacharelado e a chegada do prof. História. A Ana Érica disse que se quiser fazer uma pós, mestrado, doutorado, e dizer que não ser professor universitário é praticamente banido. E quando a gente vai para a sala de aula, fica mais difícil ter acesso às pós que exigem produção acadêmica. Esse foi um problema que eu tive na graduação. Eu tive algumas produções, assim, mas que eu ainda consegui, né, estar num limite ali, mas quase que eu não consigo entrar para pós-graduação, né, porque hoje, como nós sabemos, né, os processos seletivos de pós-graduação, eles exigem que tu tenha já uma produção prévia, né, se tu não produziu nada, se tu não produz nada enquanto está na graduação, fica muito difícil de tu conseguir estar numa pós-graduação. Até fico, de repente, a dica para o pessoal daqui que está na graduação, que não sei se já se deparou com essa realidade, né, mas aproveitem esse período da graduação e façam pesquisas, produzam, né, conhecimentos, seja qual for a área que vocês quiserem, mas produzam se tiverem o interesse depois de estar para uma pós-graduação, porque realmente fica muito difícil depois de tu conseguir, até consegue, né, mas até por questões de seleções de bolsa também, que são muito importantes, né, na pós-graduação, é muito importante. O Alamo disse que teve a sorte de participar como bolsista do PIBID, né? O PIBID realmente é uma iniciativa muito boa na graduação. Raquel, você me representa, disse o João Pereira. Neuropedagogia tem curso bacana no AVAMEC, disse o Walter. Aqui, aliás, tem uma graduação recente que é licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros. Lá aprendi muita coisa, lá eles focam bastante nas vivências e a extensão via NEAB no ensino médio. A Juliana disse que eu não trabalhei ainda propriamente dito com rubrica, mas toda aula tenho que usar uma metodologia diferente e não deixo a ausência do celular atrapalhar as atividades. Sou sempre dinâmica e foco na concepção do eu crítico do que sou sempre dinâmica e foco na concepção do eu crítico do que com o conteudismo. Tá. Pessoal, então, assim, esse nosso debate aqui até foi mais proveitoso até do que eu imaginava, né? Tomou aqui praticamente o tempo todo da nossa aula. Eu vou dar uma avançadinha no conteúdo e alguma coisa do que eu tinha planejado para hoje, a gente pode deixar para a próxima aula, né? Até para não ficar tão cansativo, né? Não alastrar muito o horário de hoje.
e também termos, a gente mantém o conteúdo para a próxima aula, que não vai ter problema nenhum, não vai atrapalhar em nada. Vamos ver aqui onde a gente pode ir continuando, né? Bom, pessoal, aqui eu trago alguns conceitos, né, algumas características dos modelos tradicionais da avaliação em história, que nós falamos bastante, né, os colegas falaram muito bem, né, sobre suas vivências, suas experiências, tanto na graduação, na educação básica, como professores. Se vocês tiverem ouvido cachorros no fundo aí, os cachorros do vizinho aí, não se preocupem que é normal. Os modelos tradicionais de avaliação em história, então, como a gente falou, esse foco na memorização, né, muito forte, o foco prioritário na memorização, o professor passar um texto, um conteúdo geralmente meio descontextualizado, uma coisa engessada, né, como os colegas falaram bastante a respeito, e que chega na prova, no trabalho, seja qual for a atividade, o aluno só precisa repetir aquilo que o professor falou, né? Sem ter aqui já incluo aqui esse bloqueio do desenvolvimento crítico, porque tu impede o estudante de ter o próprio desenvolvimento, né? Se tu não proporciona para o estudante que ele tenha o próprio ponto de vista, a própria análise de fontes históricas, análise do conteúdo, e ele tirar a própria contextualização dele, né, o próprio conceito dele, e aí também já inclui isso aqui, né, a falta de contextualização, porque história é isso, né, contextualização histórica, né, tu compreender os processos, todos os processos que levam a um determinado acontecimento, né, a determinadas eras. Isso bloqueia o desenvolvimento crítico do estudante porque ele apenas vira uma máquina de repetição, né, repetição do que o professor apresenta para ele sem uma contextualização. E isso também limita o feedback, né, a devolutiva, porque o estudante, se ele vai mal, se ele erra, ele não sabe por que ele errou, ele não sabe por que ele vai mal, fica aquela coisa vaga, né? E também uma coisa muito importante que é a falta de transparência no processo avaliativo, né? Fica uma avaliação completamente subjetiva quando o professor ele não é transparente com o aluno, né? Então, todas essas questões trazem um bloqueio muito grande no interesse do aluno em estudar história, ele tem esse desenvolvimento de conhecer. Nós sabemos a importância, né? Nós que estamos aqui sabemos a importância de tu conhecer a história, porque é importante estudar história, né? Para essa compreensão toda do mundo, né? Como um todo. E quando o aluno desde a escola não se interessa pela história, né, isso vai criando um bloqueio gigantesco, né, e vai tendo dificuldades até na vida como cidadão, né? Hoje nós vemos pessoas, virou uma espécie de xingamento, né, tu dizer para a pessoa que ela deveria pegar um livro de história para ler. Quer dizer que são pessoas que em toda a sua formação não se interessaram em estudar história, não se interessaram em conhecer não diria a verdade, né? Porque não existe uma verdade, existem diversas verdades, né? Algumas coisas, diversos pontos de vista, mas tem esse senso crítico, né? De não só repetir o que vê na televisão, vê nos jornais, sem uma avaliação crítica, né? Isso acontece quando esses modelos tradicionais seguem ainda, né? Depois de décadas e décadas de educação no Brasil, seguem sendo implementados, né? Como nós vimos aqui, né, diversas realidades culturais diferentes. Então, infelizmente, segue sendo a base do modelo de educação do ensino da história no Brasil. Bom, então, o que nós desejamos avaliar em história, né? Então, essa é a nossa pergunta. O que desejamos avaliar, o que nós desejamos que nossos alunos aprendam no ensino da história? Bom, eu trago aqui primeiro o professor Marcos Leonardo Martins, né, com Andrade, 2021.
Eles dizem que a avaliação para a disciplina de História deve se preocupar com o desenvolvimento da consciência histórica do estudante ou a sua capacidade de ler o mundo historicamente. E aí já para essa capacidade de ler o mundo, né, esse conceito de consciência histórica, eu trago o historiador alemão Jorn Hussen, em 1992. Ele nos diz que a consciência histórica conecta, né, a capacidade, né, de conectar o passado, o presente e o futuro, fazendo com que os indivíduos se percebam como parte de um processo contínuo, essencial para a compreensão de si mesmos e do mundo. Depois a professora Maria Auxiliadora Schmidt, né, com Garcia, 2005, nos diz então que nesse processo, né, de compreensão, né, de como o aluno vai ter essa compreensão da consciência histórica, do desenvolvimento da sua consciência histórica, o professor ele deve atuar como um facilitador e não dificultar a vida do aluno, né? Não transformar o processo do aluno, desenvolver apenas uma nota no final de cada atividade. Então, o professor ele deve atuar como pesquisador, o facilitador, estimulando a pesquisa entre os alunos, o diálogo e a reflexão sobre essa relação entre o passado e o presente e o futuro. Como eles se conectam, né? Como os acontecimentos do passado explicam o presente e podem nos dar uma orientação para o futuro, né? Que é para isso que nós estudamos história, né? As teorias da história nos dizem que muitas vezes a história acaba se repetindo e cada vez mais nós acabamos percebendo coisas do tipo, né? Toda vez que nós vemos noticiário, nós enxergamos acontecimentos tristes do passado se repetindo, e só quem estuda história consegue ter essa compreensão melhor, né? De por que essas coisas seguem acontecendo e seguem se repetindo. Bom, pessoal, eu acho que essa parte aqui, então, da avaliação formativa e a introdução das rubricas, nós podemos deixar para a próxima aula. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Quero ouvir vocês um pouco, ver como nós podemos fazer. O que vocês acham? Nós podemos parar por aqui por hoje e, de repente, continuar esse debate na próxima semana, que eu acho que se nós formos introduzir aqui essa questão da avaliação formativa e das rubricas, o tempo fica curto, né? E tem que ser um debate mais qualificado. Eu acho que essa aula de hoje foi muito, muito interessante mesmo, eu acredito. Agora eu vou passar um questionário aqui para vocês, um formulário no final, e aí vocês podem preencher aqui, que vai marcar com presença, tá? Então, acho que foi um debate muito interessante, então, para a gente ter esse panorama inicial, né, de como é o processo avaliativo no ensino da história. Se o planejamento rolou completo, não, para a aula de hoje não deu completo. Eu vou colocar aqui o questionário, então, para o Marcos, que falou que vai sair. Não deu completo, mas aí isso está tranquilo, eu ajusto o que a gente não viu hoje para a próxima aula e nós vamos desenvolvendo na aula. Ana, não, falta introdução às rubricas, faltaria para a aula de hoje, mas esse nosso debate que eu propus, eu devia ter previsto, né, que o debate ia tomar bastante tempo, mas tá tranquilo. Na próxima aula nós desenvolvemos essa parte. O formulário está aqui, preencham esse formulário. Por exemplo, pessoal, ali tem perguntas que dizem se você se sente capaz de elaborar sua própria rubrica. Se vocês pedem para vocês dizerem ali, né, se vocês se sentem capazes ou não, não é um problema não se sentir capaz. Quem já tem conhecimento pode preencher que sim, quem não tem pode ser completamente honesto. Esses formulários depois da aula vão ser sempre os mesmos, que aí, através deles, eu vou compreendendo como vai ser o desenvolvimento da compreensão de vocês, né, sobre essas avaliações ao decorrer das nossas aulas, né? Então, cada vez a ideia é ter uma resposta diferente de vocês.
Pessoal, e a outra atividade que eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, é o seguinte. É algo bem simples, mas eu acho que vai ser muito interessante para todos nós. Todos vocês têm acesso a pasta, né, que eu compartilhei com vocês no grupo. Quem não tiver pode me chamar no privado que eu passo para vocês. Essa pasta que eu coloquei os textos lá, eu vou colocar aqui no chat aqui. Coloquei aqui no Drive. Vocês vão, eu quero que vocês, se possível, né, nessa pasta ali que diz relatos, vocês criam um texto com o nome de vocês, né, o título do texto, o nome de vocês, e ali no texto, eu vou até anotei exatamente o que eu quero de vocês, que eu espero de vocês aqui. Eu quero que vocês façam um relato, então, né, vamos ampliar um pouco esse debate sobre as suas realidades educacionais. Eu quero muito que vocês tragam o contexto regional de vocês, porque, como vimos aqui, temos pessoas de todas as regiões do país. Então, essa contextualização regional vai ser muito importante para a gente compreender melhor, então, como está sendo, né, atualmente, né, como está sendo esse ensino de história aqui no Brasil, como está sendo os processos avaliativos, né? Então, tragam, então, esse contexto regional, a realidade escolar, a realidade educacional, seja vocês estiverem na graduação, pós-graduação, professores de educação básica, comentem um pouco sobre a realidade de vocês aí no ambiente em que vocês vivem. Fale um pouco das razões para vocês terem escolhido a área de história e as percepções de como é avaliada a história da escola. Então, eu quero basicamente que vocês falem um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre vocês, ampliando um pouco esses debates que nós estávamos fazendo agora. Então, para contar para as horas complementares, né, essa atividade só. Vocês respondem ele o formulário, o questionário, que é bem curtinho, e façam esse relato, né? Não tem limite, não tem mínimo nem máximo de linhas. Poderia colocar um roteiro do que você quer. Tá, eu vou colocar então na pasta, eu vou fazer um textinho separado ali da pasta mesmo com um roteirinho e vocês se baseiam nele. Pode ser então, tá? Aí, algo bem simples, né? Não tem mínimo nem máximo, e aí se vocês puderem até domingo no máximo, né, antes da nossa próxima aula, vocês fazerem essa atividade, que aí essa atividade desse relato e o questionário vai contar para as horas do curso. Então, pessoal, essa nossa aula de hoje, para mim, pelo menos na minha opinião, foi muito... Onde está a pasta? Eu coloquei o link aqui, eu vou fixar aqui... Tá fixada a pasta aqui, João, e tem o formulário aqui também, ó. Será que dá para fixar dois? Eu não sei se dá para fixar dois. Os dois estão fixados, eu acho, aqui na chamada, né? Deixa eu ver aqui. Tá. A pasta tá aí fixada aqui. Então, pessoal, eu acho que essa aula, retornando, eu acho que foi muito proveitoso para nós termos essa compreensão, assim, geral, inicial, né, de como é a avaliação na educação. Vou fixar no grupo, tá? No grupo também vou colocar ali, então. De como é essa avaliação na educação aqui no Brasil. E aí, na próxima aula, então, né, nós vamos introduzir, então, a avaliação por rubricas, a avaliação formativa, e como nós podemos introduzir esses processos avaliativos dentro da história, e vamos construindo juntos, então, esses conhecimentos que eu acho que já está sendo muito interessante, vai ser muito legal para nós. Nós vamos nos comunicando ali no grupo do WhatsApp. Quem quiser tem total liberdade, pode me chamar. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar no privado, a hora que quiserem. Fiquem à vontade, que eu estou plenamente à disposição de vocês, pessoal. Então, acredito que por hoje é isso. Então, queria agradecer a presença de vocês. E nos encontramos, então, na próxima segunda-feira para a gente dar continuidade, então, para o nosso curso. Certo, pessoal? Agradeço a todos, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima.
Não esqueçam do questionário para contar a presença para a aula de hoje. Obrigado.